Bom dia. Eu vou, então, atendendo a solicitação, comentar esse trecho da doutrina secreta. E esse áudio já vai ser introdutório ao próximo áudio que eu vou mandar depois, ou próxima série de áudios, acho que vai dar mais de um, sobre a primeira parte do quinto capítulo da Chave para a Teosofia, que é justamente sobre Deus. Então é o mesmo assunto, né? Esse trecho da doutrina secreta, penso que ele seja mais sobre o que não é Deus e o nosso fracasso como humanidade e como as instituições religiosas tentando representar algo que não podemos compreender. Então acho que essa é a questão desse primeiro comentário. Não o que seria Deus, mas o que não seria. Identificar quais são as nossas falhas nessa tentativa de compreensão e identificação. Eu vou ler o trecho na íntegra, depois eu continuo o comentário. É em sua incomensurável presunção e no orgulho e vaidade que lhe são inerentes, criou o homem o seu Deus, pelas próprias mãos sacrílegas e com os materiais que encontrou em sua mísera substância cerebral, e o impôs ao gênero humano como uma revelação direta do espaço uno e não revelado. Então esse trecho ele tem vários pedacinhos aqui que a gente poderia comentar separadamente, né? Então começa ali, em sua incomensurável presunção. O ser humano ele tem uma certa prepotência inerente, né? Eu acho que é até algo natural também, a gente não precisa se sentir tão culpado disso. A verdade é que nós nos sentimos totalmente desconfortáveis com a ignorância. A ignorância ela não nos é confortável, né? A gente se sente mal não sabendo algo. A nossa mente ela tem uma necessidade de montar o quebra-cabeças, de achar uma resposta, achar uma definição. E nisso a gente acaba se precipitando. Então a gente acredita que sabe das coisas. Eu, entre o crente, o agnóstico e o ateu, eu acredito que a postura mais inteligente seja do agnóstico, né? Porque o crente tem certeza que aquilo que ele acredita realmente existe. O ateu tem certeza de que não existe aquilo que ele acredita que não existe, né? Também não deixa de ser uma crença. Enquanto o agnóstico é o único que está aberto a negociações, né? Ele tá... Porque é uma presunção a gente achar que a nossa mente é limitada, nós aqui vivendo numa parte ínfima do universo, nós temos a capacidade de sondar todas as possibilidades da existência e chegar numa resposta final definitiva sobre isso. É algo que eu não me julgo capaz e particularmente eu não julgo que nenhum ser humano seja capaz disso. A gente faz algumas suposições, por isso a teosofia fala em verdades relativas. Nós tentamos cada vez mais, através da observação principalmente da natureza, chegar a algumas conclusões. Que no meu próximo áudio eu vou fazer mais comentários sobre isso, né? Sobre essa observação da natureza e essa tentativa de compreensão do que seria Deus, ou ao menos do que não seria. Então, em nossa incomensurável presunção, e no orgulho e na vaidade que nos são inerentes, criamos, né? Então o ser humano criou o seu Deus. Aqui vai um aspecto bem interessante, né? Porque nós lemos nas escrituras que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Aí houve uma interpretação que, na minha visão, é equivocada, de que Deus é como nós. Então nós projetamos um Deus humano, que é o Deus antropomorfizado, né? Então é o Deus que tem braço, perna, barba branca, fica irritado, fica de mau humor, sente inveja, sente ciúme, sente paixão, sente ira. Então nós reduzimos aquilo que seria o absoluto à nossa finitude e imperfeição. Vejam que incoerência. Eu penso que essa passagem
de que nós fomos criados à sua imagem e semelhança deveria ser interpretado ao contrário. Não é que Deus é como o ser humano, é que o ser humano é um Deus, ou é como Deus. Então a reflexão seria o contrário. Ao invés de tentar imaginar ele como nós, ficar projetando, né, a imagem dele, deveríamos fazer o contrário. Ficar tentando mudar a nossa própria autoimagem e nos vermos não só como biologias se arrastando pelo planeta Terra, mas como deuses em potencial. Se nós somos a sua imagem e semelhança, e aquilo é a origem de tudo que existe, quer dizer que nós somos deuses criadores, em potencial, exercendo isso em algum nível e nos preparando para, em algum momento, exercer num nível mais amplo. Então, é um pensamento contrário. Pelas nossas mãos, né, sacrílegas. Aí tem uma parte importante aqui, e que nós criamos, né, o nosso próprio Deus com os materiais que nós encontramos na nossa mísera substância cerebral. Ou seja, o que é o pensamento, né? O Krishnamurti diz em vários momentos que o pensamento ele é limitado, né? Ele não pode contemplar o que é profundamente sagrado, porque o pensamento ele é limitado à memória, é limitado à experiência, é limitado à nossa mísera vida aqui, né? Então, nós somos ignorantes para praticamente tudo. Nós temos alguma informação sobre uma ou duas coisas que foi o que a gente vivenciou, foi o que a gente viu e foi o que a gente concluiu. É que a gente não quer, a gente não gosta de admitir a nossa própria ignorância, né? A gente gosta de achar que o que a gente sabe é muito, mas na verdade o que a gente sabe não é quase nada. Mas aí nós pegamos isso, né? Tudo o que a gente tem arquivado na nossa memória, das nossas experiências e nossos aprendizados, das informações que a gente obteve, das coisas que a gente leu, das coisas que a gente ouviu, tudo isso são os materiais que a gente tem disponível para produzir o pensamento, para produzir o nosso discernimento cerebral, mental. Estou falando ainda da mente, né? Não estou falando da além-mente, né? Não foi para o campo da intuição. Mas então, na questão da mente, é o que nós temos disponível. É como se nós fôssemos, eu pensei em uma analogia hoje de manhã, é como se nós tivéssemos vivido toda a nossa vida trancados dentro de uma casa, uma mesma casa com as janelas fechadas. Então a gente viveu a vida toda ali dentro, a gente até escuta um pouco o barulho que está lá fora, mas a gente não consegue ver e a gente só viu o que tem aqui dentro. E com essa experiência limitada, a gente tenta compreender o que tem lá fora. Sendo que o que tem lá fora a gente não visualiza, né? No máximo a gente vê ali a luz entrando pela fresta da veneziana e ouve alguns sons lá fora, alguma coisa, e a gente tenta explicar o mundo lá fora, sem nunca ter participado dele, sem nunca ter compreendido. Ou como eu ouvi uma palestra do Raul Branco no YouTube, ele diz, né, é como o místico, né, que teve a experiência do contato com a divindade e as pessoas normais como nós que não tivemos, é como uma pessoa tentar explicar para um cego a beleza do pôr do sol, um cego de nascença, né, alguém que nunca enxergou. No caso, nós somos os cegos. Nós nunca contemplamos algo nessa magnitude e nós queremos compreender algo que foge à nossa experiência mental, cerebral, enfim, o que nós temos disponível. Por isso mísera substância cerebral, porque a gente usa o que a gente tem disponível, mas o que a gente tem disponível não é o suficiente. Nós estamos falando de algo muito além da nossa experiência aqui. Então, qual é a solução? A solução é o que todas as tradições, a maioria das tradições recomenda, né? A tal da oração do silêncio, ou a voz do silêncio, como diz a obra da Helena Petrovna Blavatsky, que na verdade não é dela, né? Ela é uma obra do budismo tibetano, esotérico tibetano, que ela trouxe para o ocidente, né? Ela só escreveu. Ela tinha memorizado a obra quando esteve lá, né? Então é a questão que a gente tem que transcender a mente, não ignorar a mente, mas transcender, a gente tem que ir além da mente. Então aí só a meditação e tudo mais para atingir, né? A gente tem que buscar socorro lá no Budi, lá no intuitivo, porque a nossa mente não é suficiente para isso. Mas eu vou terminar. Então a gente criou, né, o Deus, né, tarará, com a nossa mísera substância cerebral, e a gente ainda impôs ele ao gênero humano.
Ou seja, as instituições religiosas fizeram isso, né? Tivemos Santa Inquisição, né? O cara vai lá ainda, cria um Deus antropomorfizado, cria um Deus imperfeito, a nossa imagem e semelhança, e não o contrário, e ainda enfia ele goela abaixo das pessoas, né? E se a pessoa não aceita, a pessoa vai pra fogueira, vai pra tortura, vai pra sei lá onde, né? Ou ao menos ameaça ela, né? Vai pro inferno, ainda tem até hoje isso. Impôs o gênero humano como uma revelação direta do espaço uno, né? Como se aquilo fosse uma revelação e aquilo não pode ser questionado. Então a gente usa, né, a nossa limitação mental e usa nossas palavras que não poderiam nem descrever aquilo. Depois no próximo áudio eu falo mais sobre isso. E a gente ainda quer obrigar as pessoas a acreditar nisso, né? Então, como uma revelação direta do espaço uno e não revelado. Ou seja, porque aquilo é o mistério. É como que a gente vai, com a nossa mente finita, conceber o infinito? Não dá. A gente faz aproximações, que é o que eu estou fazendo agora, né? Então, ao menos dizer o que, que não é. Mas como que a gente vai além disso? Depois eu falo mais sobre isso e recomendo então a leitura prévia da primeira parte do capítulo 5 da obra-chave para a Teosofia, que por si só está muito bem explicado esse assunto lá, mas tentarei fazer alguns comentários complementares ao entendimento.